Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa 7ª formação do EMAI pela Diretoria de Ensino Norte 1. O tema do nosso TPC é o estudo do tratamento da informação nos anos iniciais, parte 2. Vamos dar continuidade ao nosso último TPC. A nossa equipe contamos com o dirigente Flávio Dalera De Carli, a nossa supervisora focal Márcia Marques Lucas, nossa diretora técnica do Núcleo Pedagógico Jussara de Lima. Equipe de formadores para este TPC: Eliana Ferrarese, Noêmia Senzaki, Silmara Lavieri, Simone Ferreira. Nossa pauta de hoje é probabilidades e estatística, interdisciplinaridade, a estatística em geografia e apreciação de atividades lúdicas. Os objetivos da formação de hoje são articular em continuidade ao tema desta formação, apreciar o trabalho interdisciplinar e aplicar a ludicidade como prática experimental. Probabilidade e estatística. A probabilidade é pensar em quais chances de ocorrência de um evento. Então, por exemplo, ao jogar uma moeda, qual é a chance de cair em coroa? Ao jogar um dado, qual chance de aparecer o número 3? Então, isso é probabilidade. Qual é a chance de tal evento acontecer? Estatística. Tem base na ação de organizar, resumir, interpretar informações. As pesquisas são orientadas por estatística e geralmente apresentadas através de tabelas e gráficos. Então, eu dei já uma resumida, uma retomada aí no que é probabilidade estatística, quando se fala de tratamento de informação, Isso aí a gente já tratou no EMAI, na formação passada, e vamos dar continuidade. Hoje a ideia é trazer a ludicidade para este tema e a interdisciplinaridade. Então, agora eu passo a palavra com... Olá, estamos aqui novamente nesse encontro. Como a Simone já fez a apresentação de quem vai fazer a formação, eu sou a Noêmia, PCNP de Matemática, e estou aqui para apresentar algumas atividades práticas que vocês podem, enquanto professores, orientar seus alunos e colocar em prática em sala de aula. Aqui, gente, fica sugestões, cabe a você, professor, organizar as suas tarefas e, se achar pertinente, aplicá-las. Mas tem algumas indicações aqui bem legais. Bom, como a Simone já falou, estatística é o ramo da matemática, que trata da coleta, da análise, da interpretação, da tabulação de dados. Na verdade, há um entendimento, às vezes, muito equivocado de que o tratamento da informação e a estatística, elas não estão relacionadas diretamente com os anos iniciais. Não há nenhum impedimento, tanto que o nosso currículo prescreve que o tratamento da informação, que não tem o nome de estatística, mas é tratamento da informação, ela seja oferecido aos alunos dos anos iniciais. Lógico, as crianças não vão fazer análises como estão aqui no gráfico, nesse desenho, eu coloquei 3 desenhos para fazer uma brincadeira com vocês. O objetivo não é esse. Não é fazer com que as crianças pequenas elas consigam fazer essas inferências, essas análises descritivas e críticas a respeito de dados, informações, tabelas. Não é isso, mas sim entrar nesse universo em que eles começam a se familiarizar com esses componentes que são as informações e assim eles consigam lá na frente desenvolver o lado crítico, o lado criativo, formativo e investigativo, que é o objetivo principal do tratamento da informação na educação básica brasileira. Em continuidade a esta fala sobre a Base Nacional Comum Curricular e o componente curricular dos anos iniciais ter como tratamento da informação
como um componente importante de estudo, eu tenho aqui uma atividade que se chama tabuleiro das operações. Aí você, professor, vai me perguntar, mas o que é um tabuleiro de operações com números aleatórios está fazendo parte de uma atividade estatística? Só um minutinho, nós vamos explicar e lá na frente vocês vão entender como que esse tipo de atividade, que pode se tornar uma brincadeira agradável em sala de aula, elas podem ser utilizadas na aplicação dos conteúdos do dia a dia. Mas antes de eu continuar a falar do tabuleiro das operações, eu vou agradecer o grupo Mentalidades Matemática, que é um grupo de pesquisas da região sudeste de São Paulo, na verdade, que eu faço parte, e é um grupo que tem pesquisadores no Brasil inteiro. A Mentalidades, ela prescreve atividades diferenciadas e tem como base uma autora chamada Jo Boaler, que fala que a matemática, ela não é aceita e tão bem vista por conta de todo o histórico, né, de dificuldades que nós, educadores, enfrentamos enquanto alunos e estamos enfrentando no processo de ensinar. Então, eu convido vocês a investigar algumas atividades e, no momento prático, essas ações e atividades de matemática acabam tornando-se um efeito positivo. Talvez a maneira que nós aprendemos não seja a maneira tão assim positiva de se chegar no resultado. Então, as nossas crianças modificaram os seus olhares em relação ao estudo, ao currículo e à nossa prática docente. Então, eu trago aqui duas indicações, duas atividades bem simples de serem realizadas e espero que vocês gostem. Bom, então, agradecendo essa atividade que foi elaborada pela Mônica, né, nossa parceira lá do grupo de pesquisa do Mentalidades, esses desenhos foram todos feitos por ela e esse tabuleiro das operações funciona da seguinte forma. Está desenhado aí 3 personagens. Um se chama Estrela, o outro Coração e o terceiro Menino Voador. Esses são os participantes. São nomes aleatórios. Nós podemos, inclusive, usar os nomes dos alunos para fazer essa atividade. Então, esse tabuleiro das operações, ela exige que nós tenhamos um dado. Então, o dado é o cubo mesmo, aquele cubo que tem os números indicativos de 1 até 6, né, que são as 6 faces do dado. Só que muitas vezes vocês vão falar, mas nosso momento agora de ensino é um ensino híbrido. Então, nós trouxemos uma plataforma que está ali indicadinho, chama pt.piliapp, e aí o número 2 seria o quê? Há 2 dados que são jogados aleatoriamente, eu vou estar explicando lá na frente. Qual é o objetivo desta atividade? Estrela, Coração, Menino Voador, vou fazer uma brincadeira nesse tabuleiro. Na verdade, falta um elemento, porque o bacana é fazer essa atividade em dupla. Então, você cria uma tabela aleatória de números, né, que o próprio professor pode criar, ou o próprio aluno pode colocar números de 0 a 50, número de 0 a 100, de maneira aleatória, como está esse tabuleiro. Bom, continuando, o tabuleiro das operações, ele tem um objetivo, fazer com que o aluno ele consiga trabalhar as 4 operações fundamentais nos anos iniciais. Se vocês olharem, tem aqui um coraçãozinho em cima do tabuleiro, outro coraçãozinho e embaixo tem um menino voador. Mas por que eles estão aí sobrepostos nesse tabuleiro ou nessa grade numérica, né? Então, o tabuleiro das operações tem o objetivo de o quê? Formar linhas ou colunas no tabuleiro, onde o aluno deve lançar os dados e escolher qual das 3 operações fundamentais ele quer fazer entre os números que tirar. Então, o aluno vai nessa página da web, que é o pt.piliapp, ou o próprio professor, quando ele tiver disponível um data show ou estiver utilizando recursos tecnológicos, ou ele pode passar esse endereço eletrônico para os alunos usarem no próprio celular, em sala de aula ou em casa. Vai depender muito de como o professor irá organizar essa modalidade de ensino nesse momento, que ela é híbrida, né? Semi-presencial e híbrida. Então, o aluno que conseguir formar 4 personagens, linha ou coluna primeiro, ele é o vencedor. Então, observe, o coração já tem 2, aquele coberto. Se nesta mesma linha entre 17, 28, 26 e 4, ele colocar mais um número, provavelmente ele será o vencedor.
Então, aqui o nome dos participantes é aleatório, são figuras, né, que nós colocamos como desenhos indicativos de pessoas participantes desse tabuleiro de operações. Agora vamos lá. O que esta atividade tem a ver com o tema? Pô, Noemi, eu não estou entendendo nada. Vamos lá. Tem aqui os personagens. Se vocês olharem no quadro superior, eu tenho o coração, um menino, um disco voador, um ursinho e todos esses desenhos, né, que lembram a educação infantil. Professor, não precisa usar esse exemplo. Nós colocamos esse exemplo para ficar fácil de vocês entenderem que, vamos supor, vocês têm 20 alunos, vocês podem colocar o nome de todos esses alunos. Então, o que acontece? Aqui embaixo, inclusive nessa imagem do PPT, aparece mais, menos e vezes. Não é que a outra operação de dividir sumiu, não, ela é utilizada. E aí, voltando a falar do tema, estatística tem base na ação de organizar, resumir, apresentar e interpretar informações. Mas eu não estou entendendo nada, o que eu vou fazer? Então, os lançamentos que vão ser realizados através do dado, que pode ser um dado físico ou virtual, eles podem ser tabulados ou registrados e depois analisados. Esse é o primeiro momento em que você começa a apresentar o tratamento da informação para a criança na sala de aula da forma que você achar melhor. Então, vamos aos próximos exemplos. Professor, não esqueça de marcar aquele link do PT, do aplicativo, que é PT porque é de Portugal. Nesse slide, a relação da atividade vai começar sendo explicada da seguinte forma. Naquela página da web, você consegue jogar os dados desde um dado aleatório até 6 dados aleatórios. Então, aqui nesse caso, eu coloquei apenas um. No próximo slide, eu vou estar mostrando as outras formas de aparecer lá na página da web. Olhem aqui. Aqui no canto superior, eu tenho as operações. Depois, nós temos o quê? Duas maneiras de jogar. Então, o que acontece? Através desse link da web, você consegue operacionalizar o número de vezes do lançamento. Vamos ficar mais claro no próximo slide? Aqui, eu acho que a partir daqui a gente vai começar a entender. Aqui eu tenho o quê? O link para você copiar aí e ter o que? Acesso a essa página. Além desse link de lançamento de dados, ele também tem outros recursos interessantes. Vale a pena explorar. Então, aqui, jogar os dados 2 vezes. Eu escolhi essa seleção porque a nossa atividade solicita que joguemos o dado 2 vezes. Então, veja nesse caso, eu tenho 6 do lado esquerdo e 5 do lado direito. O que eu posso fazer? Eu posso criar um dado com operações matemáticas, com mais, menos, divisão, vezes, passa-vez. E aí, se eu estou jogando esse dado e saíram 2 números diferentes, que nesse caso é o 6 e o 5, o que você pode fazer? Eu posso colocar 6 vezes 5, ou 6 mais 5, ou 6 menos 5. Não importa qual operação que o teu dado lançou. Em cima dessa informação, o aluno estrela, ele marca em seu caderno o resultado. Então, eu tenho 6 menos 5, igual a 1. A próxima operação, o coração, faz 6 vezes 5, é um outro resultado. E assim, sucessivamente, ele vai anotando em seu caderno todas as operações que são resultantes desse jogo e desse lançamento do dado. E isso tudo pode ser feito virtualmente ou através de um dado que o professor pode criar com os alunos ou o próprio aluno ter. Bom, antes de eu falar dessa atividade que se chama Quanto Falta para 100, eu vou apresentar para vocês minha coleçãozinha de dados que eu adquiri em lojas de brinquedo, né? Eu tenho alguns deles que é muito interessante trabalhar com isso, inclusive quando a gente faz lançamentos aleatórios, é jogar mesmo o dado na mesa por várias vezes. E o aluno ele passa o que? A copiar o número que aparece como última face de cima. E ele começa a perceber que tem um momento que o dado ele fica viciado e esse número modifica de posição. Professor, tente, faça isso com moeda, fazendo cara e coroa, e vocês vão notar a grande diferença que ocorre, tem o movimento até da própria matéria, que é da moeda. Bom,
E agora vamos falar um pouquinho dessa atividade que se chama Quanto Falta para 100. Esse jogo, ele, igualmente o outro, é interessante que se faça em dupla. Mas nesse momento híbrido é preciso repensar também como que esse movimento, né, de ensino vai ser em grupo. Não pode estar muito aglomerado, não pode estar perto, então o aluno tem que estar afastado. Só que é importante que esses dois estudantes, eles compartilhem essa grade, né, com as 100 unidades. Tem que ser uma única planilha com 100 unidades, uma única planilha com 100 quadradinhos, e aí ela tem que estar em branco. Então, o jogador A, ele faz os lançamentos, depois o jogador B sucessivamente. Vai ganhar quem acabar o quê? Chegando mais perto de 100, ou seja, ele não consiga mais fazer nenhuma operação que possa pintar essa grade. Os números que vão surgindo dentro desse lançamento, eles são os números que os alunos vão pintar nessa grade. Mas como esses números vão aparecer para ele, Noêmia? O aluno vai pegar 2 dados e vai fazer o lançamento. E depois o professor direciona se vai trabalhar com uma operação aditiva, multiplicativa, divisão, né? Não importa. O trabalho é com as 4 operações fundamentais da matemática. E o professor pode criar cartas, como se fosse um Uno, né, com as 4 operações, e cada vez que vai saindo uma carta, esses dados são lançados. Então, vamos supor, sai o número 4 no primeiro dado e 3 no segundo. 4 vezes 3, sai um resultado, 12. Aí, para o outro jogador, aí esse 12, o aluno vai e pinta na malha. O segundo jogador saiu 3 vezes 6, deu 12 também. Ele vai pintar também na malha 12, sempre na vertical e na horizontal, nunca na diagonal. E essa malha vai sendo pintada até que chega o momento em que nenhum dos dois vai conseguir mais preencher, porque conforme o lançamento for ocorrendo, talvez a operação matemática não permita. Se for operações de subtração, às vezes é possível conseguir, como por exemplo 6 num dado e menos 5 em outro dado, que é uma unidade. Mas quando é somas, multiplicações, os números eles vão aumentando e talvez ocorra a impossibilidade. Então, o aluno ele pode colocar esses números que vão saindo em qualquer local da matriz, pintando-os. Depois que o jogador desenha a matriz na grade, ele descreve a sentença numérica que ele recebeu, ou seja, 4 vezes 5, 20, ou 3 vezes 2, e assim sucessivamente, usando as operações fundamentais. O segundo jogador, ele joga os dados e faz a mesma coisa até chegarem ao fim de não conseguir preencher mais nenhum espacinho nessa grade. O jogo vai terminar quando ambos os jogadores rolam os dados e não podem colocar mais nenhuma pintura, nenhum espaço pintando dentro da área, tá, dessa superfície, desta grade. Quando a gente fala em grade, é muito comum, no Brasil a gente ouve falar a palavra malha, malha triangular, malha retangular, malha quadrada. Eu estou usando grade porque essa tarefa é baseada na Escola do Porto, né? Então, é baseado em tarefas portuguesas do João Pedro da Ponte, que são tarefas práticas que eles exercitam em Portugal. É só por isso. E aí, por isso, o título, quão perto de 100 você chega? Bom, aqui está, espero que vocês visualizem, a malha, né? Em cima tem o mesmo link randômico a respeito dos dados. Ah, professora Noêmia, eu não tenho dado. Então, você tem o aluno, tem o celular, os alunos podem clicar nesse link, eles mesmos vão conseguir encontrar. Seleciona qual a quantidade de dado e você pinta na malha. Ai, Noêmia, mas eu não tenho a malha. O aluno pode fazer quadriculadamente no próprio caderno. E aí, usando o único caderno, uma mesa em comum, o primeiro aluno vai lá e pinta a quantidade que saiu na sequência de lançamento dele. Aí, o segundo aluno, ele faz a mesma coisa, sempre intercalando para que eles mantenham o quê? A distância, né? Devido ao momento que a gente está vivenciando. Olha aqui, nesse slide eu estou trazendo uma dica de como que a malha pode ficar.
Do lado esquerdo, a malha totalmente preenchida, não tem mais espaço. É óbvio, né, que esse tipo de jogada vai ser praticamente impossível, mas tem a parte amarela do lado esquerdo, roxa, então os 100 espacinhos estão preenchidos. Mas a direita é uma malha criada no Excel. Então, que o aluno que ele tem mais condições de trabalhar com ferramentas sofisticadas, ele mesmo vai pintando e tem lá o espacinho, né? E ele coloca amarelo, azul, conforme ele quer. Se vocês observarem, ao final aqui tem uma parte que tem uma única unidade em branco e depois 8 unidades. É o momento em que os alunos pensam, o jogo acabou, então quem é que chegou mais perto do número 100? O último jogador que conseguiu pintar, ele será o vencedor. O outro que não conseguiu será o perdedor. E assim sucessivamente em todos os jogos. Bom, aqui fica a dica de um tipo de dado que vai estar como documento em anexo aí para vocês fazerem as cópias. Do lado esquerdo tem um cubo que vocês vão já está planificado, vocês vão poder imprimir, depois recortar, eu sugiro que passem um contact e monte. Ao lançar, vocês vão ver que tem a operação à esquerda, gente, do nosso vídeo. Passe a vez e não tem a divisibilidade. E do lado direito, a divisibilidade. Por que essa divisão? Porque o grau de conhecimento dos alunos de educação infantil, ele vai avançando. Se os seus alunos conseguem fazer divisibilidade, ok. Se não, usem o cubo, a planificação do cubo do lado esquerdo. Bom, aí ao final, tanto da tarefa 1 como a tarefa 2, são duas tarefas diferentes, eu acho muito importante a gente compartilhar os resultados. O que é compartilhar? Confraternizar com os colegas, né? O que eles conseguiram fazer. Então, perguntas do tipo, quem ganhou? Então, Daniel e Pedro jogaram, Daniel ganhou. Pergunte ao seu aluno como ele escolhia as partes da grade a serem pintadas. Isto é uma análise de mentalidade matemática muito importante. Como é que o aluno pensa? Tem aluno que escolhia em pé, deitado, tem aluno que pensou no canto superior direito daquela malha, o outro pensou no canto superior esquerdo, né? Então, são formas diferentes de pensar. Foi difícil pensar nas estratégias? Peça que os alunos relatem, mas registrem em seu caderno. É um bom momento para que eles comecem a fazer o quê? A leitura crítica e a registrar o que eles conseguiram pensar, movimentar e realizar. Como as operações fundamentais da matemática estão se relacionando com o conceito da medida diária. Pensem, o que isso tem a ver com o preenchimento da malha? Agora fica uma outra dica. Vamos pensar, professor, que você não se sinta confortável em trabalhar desta forma que foi indicação, de ter apenas uma grade de malha, né? E aí vocês acham melhor cada aluno trabalhar com o seu. Não tem problema, ele pode trabalhar. Então, o Daniel e o Lucas podem ter suas próprias malhas. E aí venceria no final quem não conseguisse mais continuar a pintar nada. Então, essa é uma outra forma também de trabalhar. Na verdade, a ideia é fazer esse compartilhamento. Se for uma única grade, uma única malha, eles podem o quê? Fazer lançamentos e pintando, e seria o quê? Um campeonato, um desafio entre dois alunos. Mas nesse momento híbrido também haveríamos de pensar que cada aluno poderia fazer o seu, mas disputar Daniel e Lucas, Pedro e André, né? Luciana e Raquel, estão ali batalhando pelo último resultado. Não tem problema cada um ter sua grade, só tem que entender que quando um não consegue mais fazer nenhum lançamento que possa ser pintado na grade, aquele aluno então foi o derrotado. Agora, professor, a pergunta que eu criei aqui foi para você, que nos assiste. Que outras atividades você pode criar em cima desse tipo de pensamento? Desenvolver e aplicar com seus alunos com esse tipo de ideia. Compartilhe conosco, envie para nós da diretoria a sua prática em sala de aula. Mas como, Noêmia, nós temos um e-mail que é do núcleo pedagógico. Nos envie foto, nos envie vídeo, relatos de experiência, suas práticas positivas. Para nós é muito importante saber como estamos caminhando na nossa formação dos anos iniciais em matemática. Bom, minha parte já está acabando e logo nós vamos ter uma outra companheira falando de estatística num outro olhar, no olhar da geografia.
Então, eu trouxe aqui só para lembrarmos que estatística, apesar de estar muito atrelado às ciências da matemática, ela na realidade é uma ciência do estudo do comportamento humano. Então, eu vou sempre estar frisando. São análises em cima de dados matemáticos, mas a estatística em si não é uma ciência de exatas, mas a ciência do comportamento humano. Então, o número de pessoas que gostam de café, isso é analisar o que as pessoas gostam, mas para isso nós precisamos da matemática, não é verdade? E a estatística, nesse caso aqui, como a gente está falando dos anos iniciais, ela se torna muito mais multidisciplinar. Quando os alunos forem para o ensino fundamental e médio, aí sim a estatística ela vai passar a ter um movimento com mais ênfase no ensino da matemática. Nesse momento, a estatística ela pode estar sendo trabalhada de diversas maneiras e de maneira inclusive lúdica, de uma maneira que esse aluno consiga contextualizar e fazer sentido para ele essas aulas. Aí vocês vão me falar, pô, ela explicou, mas eu ainda não entendi como é que eu vou usar essa atividade que foi indicada. Bom, tratar os dados é um dos primeiros passos para a aplicação dessa ciência. Então, os alunos, eles trabalharam com malhas. Vocês podem pegar uma malha e apontar o número que for saindo da sequência. Ou outra forma, através de tabelas e gráfico, vocês podem também desenhar com quantificações, como cada vez que você lança um dado, você percebe que sai o 6 e o 3 no primeiro lançamento, com o Daniel. No segundo lançamento, com o André, saiu o número 6 novamente, mas saiu o número 1. Depois, novamente, no lançamento de Daniel, saiu o número 3 e saiu o número 6. Observem que nesse exemplo, o 6 aparece nos lançamentos e eles saem 3 vezes. Que coisa engraçada, né? Eu sugiro criar uma tabela dos lançamentos de André e Daniel e discutir com o aluno que diferentes estratégias eles estão fazendo para não só compor a grade, mas também para o lançamento. Então, deve-se iniciar desde pequenininho esse oferecimento do tratamento da informação, para vocês verem que tratar a informação não é um bicho de 7 cabeças. Pode ser uma atividade trabalhosa, mas não é difícil de se aplicar. Então, ao finalizar aqui, tabular os números que mais saíram nos lançamentos. Isso é tratar a informação. E existe um estudo futuro dos porquês que acontecem isso, né? Então, a gente pode pensar que o dado está viciado. No caso da moeda cara e coroa, acontece um movimento muito interessante. Eu sugiro ou instigo vocês a fazer em casa. Lancem 50 vezes uma única moeda, escolha uma única moeda. Você pode fazer você, seu filho, você um aluno, né? Ou você um colega. Fala, a Noêmia deu essa proposta. Eu já apliquei isso no ensino fundamental e médio. E é muito interessante, porque isso é uma prática que acontece em vários lugares, não somente no nosso país, mas é uma prática para você começar a analisar dados e tabular os números. Então, você pega uma moeda qualquer, não pode trocar de moeda, tá? Você vai marcar lá 50 centavos ou R$1. Você lança 50 vezes, cada vez que você lança, você vai marcando. Vocês vão notar que aparece assim, cara, 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 algumas vezes, daqui a pouco vira coroa, cara, coroa, coroa, coroa. E esse movimento de virar a moeda significa o quê? Que a moeda se cansou de você lançar ela no chão ou na mesa, e ela tem um movimento de virada, né, do resultado. Agora, é claro, o movimento de lançar essa moeda tem que ser sempre o mesmo. De repente, você escolheu lançar em cima da mesa a uma distância de 10 centímetros. Não adianta você jogar de cima da mesa a 30 centímetros. O movimento será outro. Então, esses 50 lançamentos, eles têm que ser contínuos. Lance e anotem, e vocês vão olhar o movimento interessante do lançamento de cara e coroa. Isso sempre acontece. Faça uma atividade. Aí, se o aluno falar, mas por que, professora? Por que, professor? Você vai responder, porque a moeda tem um movimento que ela acaba o quê? Se viciando naquela posição. Isso acontece também com o dado, que é um cubo, né? E qualquer outro material de lançamento, tá bom? Agora vamos para a próxima página, que eu vou colocar aqui os links que estarão no YouTube para vocês poderem copiar e baixar esses arquivos. Aqui estão os links dos arquivos. Professores,
coordenadores, você que está nos assistindo e nos prestigiando, façam suas cópias. Baixem o arquivo, ele está aberto para você fazer cópia. Ele não está aberto para você editar, mas ele está livre para fazer cópia. Então, estão os 3 documentos aí, vocês podem mexer à vontade. Tem as figuras, tem o cubo e tem a malha, tá bom? Até a próxima, pessoal. Fico muito feliz de ter feito esse ATPC nesse momento com vocês. E agora eu deixo a palavra para minha colega de trabalho, Silmara. Até! Conhecer a história inicial de sua terra é se aprimorar na cultura, é se repensar e renovar quanto a preconceitos, é instigar de onde vieram os próprios antepassados. Você já parou para pensar de onde vieram os seus antepassados? De que forma você vai abordar essa questão em sala de aula? Como fazer os nossos estudantes entenderem a sua árvore genealógica? É muito importante trabalhar essas questões, porque o aluno, ele é pequeno, ele pergunta, eu sou negro ou sou branco, mas meu pai é branco, meu pai é negro, minha mãe é branca. Como entender? O aluno, ele precisa entender essas questões dos nossos antepassados, essa miscigenação, levando também em conta a questão biológica, o gênesis, o estudo dos genes. Além de nos remeter a uma época para se compreender com mais afinco a etnia, os costumes, a tradição familiar ou regional, inclusive crenças, e se pode incluir neste rol de conhecimentos a educação do seu povo. Conhecer a proposta regionalização do Brasil, segundo matrizes dentro dessa forma de regionalização. São os objetivos desse estudo. Esses objetivos você encontra dentro da BNCC. E a habilidade, nesse momento, intrínseca, principal, é EF04GE02. É a segunda habilidade de geografia do 4º ano, dos anos iniciais, que é o ensino fundamental. Descrever processos migratórios e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira. Hora de pensar. Educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Esse é o nosso Brasil tão miscigenado, de povos tão diferentes que forma a nossa nação. A nossa nação é composta de brancos, pretos, pardos, japoneses, italianos, espanhóis, nordestino, caipira, sertanejo. Olha a miscelânea que é formado o nosso Brasil. E os nossos queridos estudantes precisam entender. Brasis. Quando nós falamos de Brasis, do que nós estamos falando? Reparem esse mapa. Olha que lindo a expressão desse mapa. Ele nos remete o que nós estamos falando nesse contexto. Nós estamos falando de Brasis. Quem forma esses Brasis? São essas pessoas que estão a diferença de etnias. Nós formamos o nosso Brasil. Se não respeitares as diferenças, jamais descobrirás as semelhanças. Então, nós precisamos levar esse conhecimento para nossos estudantes. Eles precisam respeitar as diferenças. Eles precisam se enxergar dentro dessa diferença. Onde ele se coloca? Onde ele está? Que parte ele faz dentro desse contexto social? Quem é ele? Por quê? E cabe a nós, educadores, mostrarmos para os nossos estudantes esse caminho. O dito Brasil rústico e os diversos Brasis. Nós temos aqui um mapa onde você pode localizar através das regiões em qual região é concentrado o tipo de etnia. Então, de acordo com a legenda, o verde está mostrando
que é a região onde tem a maior concentração do povo caboclo. Não significa que esse povo não possa estar em outras regiões. Sim, eles podem estar, mas o mapa e a legenda nos mostra a região onde cada povo está com maior número de concentração. O cinza é a maior concentração do povo sertanejo. O vermelho, que é o Nordeste, é a maior concentração do povo crioulo. O amarelo, que é o Sudeste, é a maior concentração do povo caipira. E o marronzinho é o povo sulino, onde encontra-se a maior concentração dessas pessoas. Como fazer o nosso aluno entender? Ele precisa entender o que é povo, o que é região. Do que nós estamos falando, do que se trata essa etnia. Para ele poder entender por que o crioulo está ali na região Nordeste. Nós sabemos que existe todo um contexto histórico. A mudança da sede brasileira, na época do Brasil colônia, na escravidão. Por que o povo sulino se encontra ali embaixo no mapa? Porque é a região sul. E no sul encontra-se quem? Paraná, Porto Alegre. Os gaúchos são os descendentes que vieram, os imigrantes descendentes que vieram e se estabeleceram nessa região. As faces do Brasil surgem após o processo de adaptação e diferenciação do povo. Despontam, então, as variantes representadas pela cultura. Quais são essas culturas? A cultura crioula, cabocla, sertaneja, caipira e sulina. Nós estamos falando de vida, de pessoas, estamos falando de culturas. Nós trouxemos aqui outro mapa para vocês trabalharem em sala de aula a questão da regionalização. É um trabalho de Darcy Ribeiro, onde ele chama as regiões de Brasis. Ele determinou, para facilitar o trabalho na educação, a compreensão dos alunos, dos estudantes, essa separação dessas regionalizações. Então, como você pode perceber, está tudo separado, pintado com cores diferentes, para facilitar o entendimento do aluno. As regiões e as desigualdades sociais. Todos nós já sabemos o contexto do negro na sociedade, o contexto do nordestino, do sertanejo, do caipira, dos sulinos, do caboclo, a mistura desses povos que miscigenou toda a população. Quando nós falamos dessa miscigenação, nós estamos falando de uma desigualdade social. Existem regiões onde o capitalismo ele abre portas para mercado de trabalho, existe maior concentração de indústrias, de mercado de trabalho, comércios, hospitais, escola, facilitando então o acesso às pessoas em busca do seu trabalho, saindo então do nível de pobreza. O gráfico nos mostra aqui a porcentagem de pobreza. Onde é que nós encontramos o maior número de pobreza? É no Nordeste. No Nordeste concentra o maior índice de pobreza. Onde está o Nordeste aqui no gráfico? Nessa parte amarela. Você pode ver no gráfico que ele estabelece a maior parte. Aqui concentra, então, o maior índice de pobreza. Se você olhar no mapa ao lado, quem está na pobreza? No Nordeste, são os crioulos. Por quê? Por causa do contexto histórico do Brasil, colônia, do período da escravidão, do navio negreiro, a mão de obra dos negros. Isso gerou consequências e gera consequências graves até hoje, século XXI. O
O Sul, que é essa parte azul, ela não está com maior índice de pobreza. Mas nós podemos perceber que também tem um índice de pobreza aqui, mas não tanto quanto o Nordeste. A região que melhor está estabelecida aqui é essa que está 2,5, que é concentrado quem aqui nessa região? O Centro-Oeste. Ok? Nesse outro gráfico, nós também podemos trabalhar a desigualdade social. Como nós falamos de anos iniciais, trabalhar de forma lúdica, você pode estar trabalhando, juntamente com o professor de arte, desenvolver esses blocos lógicos com os alunos e levá-los a construir esses blocos. E eles podem estar pintando em cores diferentes para eles poderem entender a questão da desigualdade. E a medida pelo índice, né? Como que nós entendemos? Se você olhar essas porcentagens aqui, que estão na parte superior, você vai perceber que o Nordeste continua sendo que de 100%, 55% a 56% atinge o maior número de desigualdade social, que é o maior número de desemprego, de fome, o maior número de analfabetos, o maior número de miseráveis, de excluídos sociais. Por quê? Porque existe toda a questão da trajetória do negro na época do Brasil colônia. Isso precisa ficar claro para os nossos alunos. Tá? E a mudança do Brasil, a sede do Brasil. Hoje nós sabemos que a capital do Brasil encontra-se no Distrito Federal, Brasília, mas nem sempre foi em Brasília. Do Rio de Janeiro passou para o Nordeste. Por quê? Quais eram os acordos? Eles precisam entender também a questão da divisão das capitanias hereditárias. Quando eles entenderem isso, eles vão perceber o porquê dessa mudança. Então, vamos falar um pouquinho de cada Brasis, chamada por Darcy Ribeiro. Vamos falar neste momento do Brasil crioulo. O Brasil crioulo, ele criou a feição cultural crioula da sociedade brasileira, nasce em torno do complexo formado pela economia do açúcar em todas as suas diversificações, comerciais e financeiras. A cultura crioula foi expressão na conduta e nos costumes dos imperativos da economia monocultore, destinada à produção de açúcar. Nós sabemos que na época do Brasil Engenho, a fabricação de açúcar era a riqueza do momento. E quem trabalhava nos engenhos? Eram os negros, eles que trabalhavam, que a sua mão de obra era explorada sem direito a nada. Aqui nós trouxemos outro mapa que mostra de fato a região Nordeste e quais são os estados que formam essa região, para você entender a concentração de crioulos no Brasil. Existem crioulos em São Paulo, Rio de Janeiro, em outras regiões, outros estados? Existe, sim, mas no Nordeste existe a maior concentração. A cultura do crioulo. O Brasil crioulo, chamado Os Brasis, de Darcy Ribeiro. Então, a cultura foi uma mistura, né? Uma miscelânea de Salvador, Ouro Preto, Rio de Janeiro, que em Salvador e Ouro Preto foi a concentração da escravidão. De Ouro Preto para Rio de Janeiro foi a concentração do candomblé. Depois, em São Paulo, volta a concentração do funk, em Salvador. Ouro Preto, o carnaval. Rio de Janeiro, o samba. E Salvador, Ouro Preto, a feijoada. E Rio de Janeiro, Ouro Preto, a religiosidade.
Essa é a cultura do negro. Então, a cultura ficou na escravidão do candomblé, no funk, o carnaval, a feijoada, a religiosidade e o samba. Então, você pode perceber que teve a mão de obra, que é a escravidão, o candomblé, que é a religiosidade, o samba, que é a cultura da música, né, do gingado, a feijoada, que é a comida. Desta forma se fez a cultura do negro. No Brasil, ocorreram as invasões e migrações portuguesas. Devido ao seu descobrimento, seguindo por outros países da Europa e da África. Era neste período que se deu a associação entre negros, índios e brancos. Uma junção que determinou o nascimento ou renascimento de um povo designado neo-brasileiro. Neo quer dizer novo. Então, o novo povo brasileiro, a nova nação, foi através da junção de negros, índios e brancos. O Brasil caboclo nasceu da mistura dos índios genéricos da Amazônia com outros mestiços. Começaram a explorar extrativismo de drogas do sertão, como o cacau, a canela, a baunilha, óleos, açafrão, resinas e tubérculos. Os brancos, percebendo que esse tipo de comércio poderia ser bastante lucrativo, estabeleceram algumas feitorias de depósito dessas drogas e contaram com a força indígena para juntá-las. Aos poucos, os índios foram sendo dizimados. Começou-se uma exploração mais compulsória dos índios. Assim, as tribos indígenas se afastavam dos leitos dos rios. Começaram, então, as guerras de caça ao índio. Estabeleceram-se algumas missões jesuítas, em que o número de índios era dividido em 3 partes. Uma para servir os brancos, as obras públicas da coroa, outra para servir aos padres e outras para servir aos colonos. Com a expulsão dos jesuítas, os colonos tomaram posse de todos os escravos e bens dos padres. As consequências dessas reservas foi a unificação linguística e de costumes e a desculturação de tribos nas missões. Até o segundo reinado, a língua portuguesa não era heterogênica na Amazônia. Nós trouxemos aqui para vocês uma imagem belíssima que retrata a cultura do povo caboclo, né? O cordel, a cultura do cordel. E a chegada deles no Ceará criou maior concentração nesse nordeste do Brasil. Vamos falar um pouquinho do Brasil caipira. Com a falta de escravos e a decadência dos engenhos açucareiros, inclusive com pouco desembarque de navios no Ancadouro de São Vicente, os paulistas se instalaram no interior do estado com um cotidiano muito simplório. A língua falada era uma variante de idiomas dos índios tupis, que mais tarde, em decorrência das ordens da coroa portuguesa, foi se abrasileirar. Se utilizar do português com crescente desenvolvimento do café. O caipira se vê obrigado a migrar para se ajustar, mas não visto como preguiçosos. Ele vive na sua própria naçãozinha, que praticamente se extinguiu devido às grandes cidades. Nós temos aqui uma cultura desse povo caipira, né? Um linguajar bem diferente, tão típico da região. Nós trouxemos aqui o ícone dessa cultura, que é o Mazzaropi, né? Quem nunca ouviu falar do Mazzaropi? Seria legal que os nossos alunos viessem ouvir falar deles. Temos que resgatar essa cultura importante, que é o Brasil Cultura. Ô, trem bom, né? Esse Brasil caipira trabalha em Moçambique. Eles são preocupados com os bandeirantes, o Zeca Tatu, urbanização, que fica concentrada em São Paulo. Em São Paulo ficam os bandeirantes, o Zeca Tatu e em Moçambique também.
o Cateretê, vida caipira, a urbanização, Monteiro Lobato. Olha só quantas pessoas importantes, personalidades importantes que nós estamos trazendo para ser trabalhado com os nossos alunos. Monteiro Lobato deixou aí um legado importantíssimo para todos nós. E esse legado não pode morrer, não podemos perder esse legado. Vem a geração que vier, eles precisam saber quem foi Monteiro Lobato e o que ele deixou de importante, qual foi a sua contribuição para todos nós. Declaração para os meus amigos. Eu vou falar para vocês dessa declaração da forma exatamente como está escrita, no linguajar caipira. Vocês são o cotidiano do meu olho. São o chiclete garrado na minha calça jeans. São as maionese do meu pão, o limão da minha caipirinha, o recheio do meu biscoito, massa tomate do meu macarrão, a pinco-mel do meu boteco. Nossa Senhora! Gosto demais da conta de vocês, uai. Vocês são tão bons, vocês também. Ouvi de perfume da minha penteadeira, o dentrisco da minha escovidente. O pra vocês, quem tem amigos assim, tem um tesouro. Eu guardasse tesouro com tanto carinho do lado esquerdinho do meu peito, dentro do meu coração. Amo vocês, padaná. Beijo em té. O intuito do trabalho das famílias era apenas para o seu próprio sustento. Para as mulheres cabiam todas as tarefas domésticas, filhos e colheitas. Aos homens cabia o serviço pesado e da segurança e intercalavam com períodos de descanso. Surge o mutirão. Término do trabalho. Terminava em festas, tendo música típica e servido pinga. Desta época surgem as festas de santos, bailes, leilões, artesanatos, regional. Se tratava de uma economia não monetária. Vamos falar do Brasil sertanejo, cultura e forma de viver. A maioria dos sertanejos vive de favor em suas terras. É considerados um povo pastoril, se reúnem em pequenos núcleos no interior, são festeiros e ao mesmo tempo isolados da sociedade. Aqui nós temos uma reflexão para vocês, porque todo povo tem o seu valor, toda cultura tem o seu valor. Nós precisamos respeitar as culturas, porque nós sabemos que dessas culturas é que formam o nosso Brasil. Se o mundo fosse perfeito, todo som era sertanejo, todo barulho era viola e toda poeira era rodeio. Estamos deixando aqui para vocês a imagem da cultura sertaneja, como eles preservam, como eles valorizam essa cultura, né? Então, eu trouxe para vocês, para que os nossos estudantes tenham esse conhecimento. Sertanejo raízes, né? Eles são bravos, fiéis, religiosos, defendem a honra e são justiceiros. Enfrentam grandes adversidades em seu cotidiano. Olha a imagem que nós trouxemos aqui para vocês. Que coisa rica! Como podemos trabalhar em sala de aula com os nossos estudantes? Esse trabalho, essa formação dá para ser trabalhado em diversas aulas, porque existe uma riqueza muito grande da cultura dos nossos povos. Não dá para se trabalhar apenas em uma aula. E por último, vamos falar do Brasil sulino. Vamos falar da cultura desse povo. A cultura sulina tem uma característica própria dos demais. Ocupam estas áreas os portugueses, açorianos, missioneiros e gringos.
Surgiram através dos jesuítas e espanhóis na região gaúcha, na região do chimarrão, do tchê, do guri. Quais são os costumes do povo sulino? Quais são os seus valores? A cultura é plural e composta por formas de manifestações dos povos, das artes aos costumes. A cultura deles vem de missões jesuítas, que é o povo gaúcho, integração tardia, que aconteceu por causa das imigrações, do movimento dos sem terras, Lupicínio Rodrigues, chimarrão, Érico Veríssimo, pampas e bombacha. Essa é a cultura, usos e costumes que eles dão muito valor. Enfim, essa população que vive no sul do país, né, nos campos sulinos, a população sulina, eles em festas bailam, riem ao som da gaita, da sanfona e viola. Se reúnem para tomar chimarrão, pinga e o tradicional churrasco. Seu sotaque mistura ao da fronteira. A cultura sulina possui muitos núcleos fechados. Assim se diferenciam os demais Brasis. Espero que vocês tenham gostado dessa formação, dos anos iniciais, de que forma a geografia pode estar trabalhando de uma forma multidisciplinar. E muito obrigado. Boa tarde. Olá, estou nesse último slide para agradecer sua participação, a sua paciência, a sua parceria com a gente e, acima de tudo, para lembrá-los de que realmente nosso conteúdo matemático ele é vasto, é extenso e a matemática está incorporada em tudo. Mas vocês viram que bacana o que a Silmara falou? Quantos Brasis nós temos dentro do nosso Brasil? Então, esse estudo geográfico nos faz repensar o quanto que nós ainda temos a explorar, né? Ela falou bastante dos conceitos de cada um dos Brasis que existem, mas também vocês podem usar esses dados, investigar e verificar que todos os comportamentos humanos estão interligados. E a estatística está aí para nos ajudar a trabalhar e a entender a humanidade, a entender os dados e, acima de tudo, entender que dados eles podem ser movimentados, eles podem ser tabulados, compartilhados e, acima de tudo, analisados. Professores, instiguem seus alunos a pesquisar, busquem com ele, estimule-os a investigar. Por mais pequeno que seja o tratamento da informação, ele é um bom campo para que o aluno ele entenda a matemática com novos caminhos. Muito obrigada, a Diretoria de Ensino do Núcleo Pedagógico agradece a sua participação e até a próxima, até breve.